Alasca. A última terra selvagem. No canto noroeste do continente norte-americano, onde os ventos uivam e a neve nunca solta as montanhas, existe um mundo onde o tempo parece parar. Este é o Alasca, uma terra onde a natureza permanece tão selvagem quanto era no início. Neste lugar, o inverno dura mais da metade do ano. O frio não é apenas uma condição da vida, é um teste de tudo o que existe. Cada espécie, da menor à mais poderosa, deve se adaptar ou desaparecer. De ursos pardos gigantes vagando por vales congelados a rebanhos de renas viajando centenas de quilômetros em busca da grama mais macia da estação, a vida aqui não é para os fracos de coração. Quando o sol finalmente derrete o gelo congelado nos rios do Alasca, toda a terra parece despertar de um longo sono. A neve recuou, revelando manchas de musgo úmido no chão, e o riacho gelado começou a fluir em direção ao mar. Trazendo um presente mágico, o salmão retornou. Ali, na margem acidentada do rio, entre silenciosas florestas de pinheiros e montanhas cobertas de neve. Uma grande criatura surgiu da escuridão, o urso pardo do Alasca. Um dos maiores ursos do planeta, o urso pardo pode pesar até 600 kg e atingir quase 3 metros de altura quando em pé. Mas o que o torna o mestre desta terra não é apenas o poder, mas é uma adaptação extraordinária aos ritmos severos da natureza. Depois de mais de 6 meses de hibernação, eles acordaram com o estômago vazio. O instinto nos leva a procurar águas de correnteza rápida, onde os salmões correm rio acima para desovar. Este é um banquete raro da temporada, que dura apenas algumas semanas, mas é suficiente para determinar a sobrevivência durante todo o ano seguinte. Os ursos não caçam como os leopardos, nem perseguem como os lobos. É simplesmente uma questão de esperar, ser paciente e usar uma velocidade incrível quando a oportunidade aparecer. Basta um ataque preciso e ele terá uma refeição rica em proteínas, o combustível necessário para recuperar sua energia após o inverno rigoroso. O salmão é uma fonte de vida, mas também um campo de batalha. As margens do rio às vezes são estreitas, e os maiores machos não hesitarão em lutar pelo melhor lugar. Cada tapa, cada rugido, é uma afirmação de posição. Ninguém quer ser aquele que tem que se mudar para outro lugar, porque isso significa fome. Ao mesmo tempo, as mães ursas apareceram com seus filhotes.
Elas mantêm distância, evitando os machos, pois o descuido pode fazer com que os filhotes se tornem presas em vez de protegidos. Na natureza, o preço da fraqueza é a morte, e as mães ursas sabem disso melhor do que ninguém. Às vezes, o rio inteiro ficava caótico, salmões saltavam da água e ursos atacavam como carruagens. E então, quando a festa acabou, só restou o som de água corrente e pegadas enormes gravadas nas profundezas da lama fria. Perto do fim da temporada, quando a população de salmão diminui, os ursos se refugiam nas florestas, preparando-se para o próximo ciclo de hibernação. Mas eles não carregam títulos nem tronos. O domínio do urso pardo não está no poder, mas na presença, lento, massivo, tão antigo quanto o próprio Alasca. Aqui, onde o tempo está congelado, o urso pardo ainda passa de geração em geração como um espírito vivo. Lembrando-nos que não é a ferocidade, mas a resistência que torna as criaturas lendárias. Em meio às esparsas florestas de bétulas do interior do Alasca, onde a neve cobre a terra o ano todo e o céu está sempre escondido atrás de uma camada de nuvens branco-acinzentadas. Há um som especial que ressoa todo final de tarde, no uivo do lobo cinzento. Não foi apenas o chamado de um indivíduo perdido, mas é uma declaração da presença de uma comunidade muito organizada, unida e extremamente inteligente. Lobos selvagens do Alasca. No mundo dos lobos, o caos não existe. Cada membro tem sua própria posição, papel e hierarquia. Do líder, geralmente um casal de machos e fêmeas que ficam juntos por toda a vida. Para os jovens aprendendo a rastrear presas. Todos vivem, caçam e existem como um único organismo vivo. É a solidariedade, a coordenação silenciosa e o cálculo instintivo que mantém o lobo cinzento de pé. Em uma terra onde o espaço é inóspito e a presa está sempre à espreita, suas refeições nunca são garantidas. Ao contrário dos ursos que podem esperar na margem do rio, ou das águias que voam perto da superfície em busca de peixes. O lobo cinzento deve perseguir sua presa por quilômetros, silenciosa e pacientemente. Depois que o alvo é selecionado, geralmente uma rena, um alce ou, às vezes, um lince ou uma doninha, a caça começa. Nem toda perseguição é um massacre. Os lobos não matam para demonstrar poder, mas apenas quando necessário. Quando uma rena velha e fraca é separada do rebanho, todo o rebanho se reúne, não ataca, mas diminui gradualmente a distância, levando a presa à exaustão.
Um ataque decisivo, preciso, eficaz e de curta duração. É assim que a natureza funciona, quando o caçador respeita a caça. No inverno, a neve pode atingir até 1 metro de profundidade. Mas naquele momento, o lobo demonstrou extraordinária resistência e inteligência. Com patas largas, pelagem espessa e multicamadas e capacidade direcional superior. Eles são uma espécie rara que ainda consegue se mover dezenas de quilômetros por dia sem serem enterrados ou perdidos. Em alguns invernos, uma matilha de lobos segue um rebanho de renas por 300 quilômetros, do interior gelado até a costa. Ao longo do caminho, eles encontraram mais do que apenas gelo e neve, mas também com ursos, hienas do norte e até águias guardiãs. Mas com solidariedade, organização e alto instinto de sobrevivência, eles ainda sobreviveram. Não pelo poder absoluto, mas pela justiça no modo de existência. No mundo selvagem onde os fortes sobrevivem aos fracos, o lobo cinzento escolheu um caminho diferente. Caçem em equipe, matem o suficiente para sobreviver e sempre saibam quando parar. É essa justiça que os torna especiais. Não por causa de seu instinto assassino, mas pela maneira como eles mantêm o equilíbrio entre caça e conservação. No Alasca, onde tudo é duro, o lobo não é rei, mas é aquele que a natureza respeita. E às vezes, quando a noite cai nas montanhas cobertas de neve, aquele uivo distante não é apenas um chamado um para o outro, mas um eco antigo que nos lembra disso. Mesmo na natureza, há leis, há amor e há respeito pela vida. Sobre os céus gelados do Alasca, onde nuvens se dissipam como fumaça da natureza. Há uma criatura que nunca precisa pisar no chão para provar seu status. Aquela é uma águia americana. Símbolo nacional dos Estados Unidos, alma imortal do norte. E é uma das aves de rapina mais poderosas do mundo. Envergadura de mais de 2 metros, os olhos podem ver a presa claramente a uma distância de 2 quilômetros. A águia americana não é apenas uma predadora, mas uma figura divina flutuando nos céus mais altos da natureza. No agitado mundo subterrâneo, onde ursos caçam peixes e lobos perseguem renas, as águias não precisam se apressar. Ele voa devagar, alto e silenciosamente, observando tudo como um estranho, mas pronto para participar a qualquer momento.
sob a pelagem branca como a neve e as asas negras como a noite polar. Esconde um corpo perfeito, projetado para sobreviver aos climas mais severos do planeta. Nenhuma outra ave suporta temperaturas de menos 40 graus Celsius como a águia americana. Eles não dormem profundamente como os ursos, não precisam correr como os lobos, apenas saem em disparada e conseguem superar tudo. Na primavera, quando o salmão começa a retornar aos rios, as águias procuram baías rasas e riachos descongelados. Ao contrário dos ursos, as águias não precisam vadear. Ele simplesmente desliza sobre a água, balança suas garras como dois ganchos afiados e tira o salmão da água em um instante. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Mas nem sempre há comida disponível. As águias estão dispostas a lutar com hienas do norte por carcaças, ou a perseguir corvos e corujas em seus céus. No ar não há misericórdia, apenas força e coragem. Uma águia americana adulta pode atacar até mesmo uma gaivota ou um falcão se sentir que seu território está ameaçado. Eles vivem em pares, não apenas para se reproduzir, mas também para voar juntos, criar seus filhotes juntos e proteger seu próprio espaço aéreo. O acasalamento das águias pode durar a vida toda. Nos topos das montanhas cobertas de neve ou nos galhos mais altos dos pinheiros, eles fazem seus ninhos em galhos gigantes de árvores. E de lá vigiam o Alasca como sentinelas da natureza selvagem. Ninguém ouve, a águia ruge como um leão, ou uiva como um lobo. Mas basta olhar para aqueles olhos e você entenderá o porquê. Em meio ao mundo congelado e incerto, essa criatura tem a aparência de transcendência. Porque há pessoas que não precisam dominar, apenas existir, e se tornam lendas. No extremo norte do Alasca, onde o céu de verão nunca escurece e o inverno engole toda a luz por meses. Há uma jornada que começa todos os anos, da qual nenhum animal ousa ficar de fora, a migração das renas. Centenas de milhares de indivíduos, machos, fêmeas e juvenis, movem-se juntos por milhares de quilômetros de gelo. Das densas florestas do sul aos campos de neve planos perto do Oceano Ártico. Esta não é uma busca por novas terras. Esse é um instinto que foi escrito no sangue, ao longo de dezenas de milhares de anos de sobrevivência. As renas não vivem para o conforto. Eles vivem para se reproduzir, criar seus filhotes e preservar a espécie. E o preço disso é uma viagem pelo inferno congelado. Cada passo é uma escolha de vida ou morte. O bezerro recém-nascido, com apenas alguns dias de vida, tinha que correr dezenas de quilômetros todos os dias.
As mães estavam exaustas por perderem leite. Os machos velhos se afastaram do rebanho. Mas tudo continua. À frente havia terras onde a neve recuava mais lentamente e havia mais musgo, um lugar ideal para dar à luz em segurança. O inimigo não fica parado. Lobos do norte, ursos e hienas seguem essa jornada como parte do ciclo natural. Eles não precisam se apressar, basta que um bezerro se separe do rebanho, um velho escorregue ao atravessar um riacho e o rebanho inteiro não consiga voltar para salvá-los. Mas o milagre não está na morte. Ela está na continuidade. Todos os anos, as renas ainda chegam ao lugar certo na hora certa. Como se o coração do Ártico ainda batesse, sem perder um segundo. Sob o pálido sol de junho do norte, milhares de filhotes de renas nascem no chão onde o gelo ainda não derreteu. Os olhos deles ainda não estão abertos, as pernas não estão firmes. Mas depois de apenas algumas horas, eles ficarão de pé e caminharão com sua mãe, com seu rebanho, com a antiga linhagem que nunca foi interrompida. No Alasca, a severidade é a regra. Às vezes, a vida não é sobre vencer, mas sobre repetir a jornada de sobrevivência, mais uma vez. Quando a luz do sol do fim da tarde derrete na neve branca, quando o grito do lobo não ecoa mais entre a floresta de pinheiros. E quando o mar coberto de gelo está tão silencioso quanto um lago cristalino, o Alasca ainda sussurra. Não pelo som, mas pela presença. De velhos ursos descansando nas margens secas dos riachos. De uma águia solitária circulando acima das montanhas. De pegadas de renas derretendo no vento. Aqui, cada montanha, cada rio, cada iceberg lembra a história do passado. Histórias de criaturas que não apenas sobreviveram, mas viveram com dignidade. Não derrote a natureza, mas misture-se a ela. Não separado do ciclo de nascimento, morte e renascimento, mas parte desse fluxo. O Alasca não é para os fracos de coração. Cada criatura aqui é um herói por direito próprio. Ursos pardos emergem da hibernação. Os lobos cinzentos vivem para a matilha. Águias guardam silenciosamente o céu, renas atravessam o gelo para salvar seus filhos. E o vasto oceano, misterioso, mas cheio de vida. Mas este lugar não é mais imutável. Os rios derretem mais rápido, os invernos encurtam. Os peixes migratórios estão fora de sincronia, e o permafrost agora está em movimento. E nessa mudança, os humanos ficam em uma posição estranha, tanto observadores quanto atores.
Não viemos ao Alasca apenas para ver a vida selvagem. Viemos para ouvir. Para entender esses rugidos, esses uivos, essas ondas e esses silêncios. Essas são histórias que precisam ser preservadas. Não para controlar, mas para respeitar. Não para possuir, mas para acompanhar. Porque um dia, quando as últimas pegadas humanas na neve do Alasca desaparecerem, essas histórias continuarão vivas. Nos olhos de um lobo velho, no som do vento soprando através de uma árvore caída, na sombra das asas de uma águia rasgando o horizonte. É o sussurro da natureza. E nós somos apenas os privilegiados por sermos ouvidos.